Igreja, como eu disse na sua oração. Segundo lugar, estágio para o avivamento. Vamos falar de cumprimento de profecias. Vá para Daniel 9. Você abriu sua Bíblia em Daniel 9? Para lá, Daniel 9. Acompanha comigo. Daniel, capítulo 9. E diz assim a palavra de Deus, Daniel 9, 22. Vamos pegar um verso aqui, verso 22. Olha lá, veja só. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vem para dar-lhe percepção e entendimento. E agora eu vou pegar com você Daniel 9, de 40 a 45. Opa! Não tem, não é isso, meus irmãos? Não tem. Cometi aqui um equívoco, me perdoe. Daniel 11, de 40 a 45 diz assim. Daniel 11, de 40 a 45, preste bastante atenção agora, vou falar de coisas profundas. Daniel 11, de 40 a 45. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países, e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará. Pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os dúbios a ele se submeterão. Mais informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Eu acredito, meus irmãos, que daqui a 10 anos, ou menos, os livros de história vão dizer que após o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 2001, nós chegamos numa nova era. Hoje, os livros de história dizem que nós estamos na era pós-moderna. Eu acredito que no futuro, daqui a 10, 20 anos, vão dizer que é uma nova era. Talvez a era do terror. O terrorismo é em voga no mundo. O mundo foi surpreendido pelo que aconteceu em 2001. E eu me lembro, quando a Michelle veio para a igreja, que eu preguei aqui um sermão em Daniel 8. Eu falei algo muito forte. Volte suas páginas aí em Daniel 8. E que eu creio, você pode concordar ou discordar, que em Daniel 8 há uma profecia do ataque às Torres Gêmeas. Eu só quero relembrar aquilo que nós conversamos naquela época. Se isto é verdade, eu acredito que em Daniel 8 começou um novo tempo. E Daniel está recebendo de Deus revelações sobre esse tempo. Senhoras e senhores, o tempo é agora. Nós estamos vendo a história. Daniel 8. Vamos relembrar uma parte daquele sermão que nós pregamos há meses atrás. Disse assim, Daniel 8. Veja lá. Veja se você consegue ver aqui os atentados às Torres Gêmeas lá em Nova York. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Opa, eu estava perto de água. Nova York é rodeada de água, você sabe disso. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos. Se você crê e concorda com o que eu estou dizendo, estamos falando agora de quê? Das Torres Gêmeas. Um mais que o outro. Arquitetos provam que uma das torres era um pouquinho maior. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Isso é verdade. As Torres Gêmeas foram criadas no início da década de 70. E esse mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Se esse carneiro simboliza as Torres Gêmeas eram um grande símbolo do capitalismo. Quando aqueles terroristas islâmicos e árabes atacaram aquelas Torres Gêmeas, o fizeram porque entenderam que aqueles prédios eram os mais altos do mundo e eram um símbolo do capitalismo. Nós sabemos que o comunismo real, na prática, caiu em 89, 91, com o fim da ex-União Soviética. Esses versos que nós acabamos de ler diz que esse carneiro, ou seja, essas Torres Gêmeas, esse símbolo do capitalismo, avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Não há limite para o capitalismo no mundo. É o sistema econômico vencedor. Ainda que eu e você discordemos dele. Continue comigo. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Quem sabe aqui estão falando desse sistema capitalista?
do mercado econômico. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste. Será que é a descrição de um avião? Um chifre enorme entre os olhos? Percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Será que é um avião? Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto do lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Está ótimo até aqui. Se esse texto está falando do ataque às Torres Gêmeas, você pode concordar ou discordar. E você tem direito disso. Eu quero dizer para você a opinião do seu pastor que eu creio. Daniel recebeu uma visão que falou de um novo tempo, que eu creio que estamos vivendo hoje. E que Daniel faz preocupado com essa visão? Ele vai orar. E aí sim a gente entra em Daniel 9. A oração de Daniel 9 surgiu para pedir a Deus entendimento dessas coisas. Em Daniel 9, 22, nós lemos que apareceu um anjo para ele, que é o anjo Gabriel, que disse: agora eu vou te explicar o que vai acontecer. E nós lemos agora Daniel 11, de 40 a 45, que falou da guerra entre os reis do norte e reis do sul. Primeiro eu quero te lembrar que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Pode repetir isso para mim? O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Fala de coisas do futuro, acabamos de falar sobre isso. Tem linguagens simbólicas. O livro de Daniel tem tudo isso. Tem um momento que Daniel ora, e ele ora 21 dias. Lembra desse texto que ele orou 21 dias? Ele chegou e orou 21 dias, e no final aparece para ele quem? O anjo Gabriel, que diz: Daniel, eu quero te dizer que desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia, Deus ouviu sua oração, mas o príncipe da Pérsia fez oposição contra você. Na década de 90, meu pai comprou um computador para casa. Naquela época, na escola, começaram as aulas de informática. E eu me lembro, no meio da década de 90, que tinha um joguinho de videogame chamado Príncipe da Pérsia. E esse joguinho existe até hoje. Isso é um jogo diabólico. Por quê? Porque quando chega para Daniel, o anjo diz: você orou, e desde o início da sua oração, a sua oração foi ouvida, mas o príncipe da Pérsia fez oposição. Meus irmãos, a Pérsia dominava o mundo. A Bíblia diz claramente em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Principados e potestades. O que é um príncipe, então, no reino espiritual? É alguém que tem um terreno, um principado. São títulos de nobreza. Rei é quem tem um reinado, príncipe quem tem um principado, duque quem tem um ducado. O príncipe da Pérsia. Como é que um rei pode impedir uma oração? O anjo não está falando de um rei, o anjo está falando de um demônio. Você consegue entender o que eu quero dizer? O príncipe da Pérsia não deixou sua vitória chegar. Isso é muito forte. E o texto diz: mas veio o arcanjo Miguel, saiu de sopapo com ele, e o arcanjo Miguel venceu, e eu vim trazer a tua vitória. Então agora você entende. Quando Daniel fala sobre príncipes, a gente está falando de demônios, irmãos. Acabamos de ler Daniel 11, 40 a 45, que falou que é uma guerra entre o príncipe do norte e o príncipe do sul. Agora vamos falar do dia de hoje. Estamos chegando num momento na história que o sul está se fortalecendo. A última crise econômica atacou mais o hemisfério norte do planeta. Sim ou não? As pessoas estão extasiadas pelo Brasil, um país que está no hemisfério sul, que saiu rápido da crise. Em relação ao Evangelho, pela primeira vez no mundo, as igrejas mais fortes do mundo estão no hemisfério sul, não mais no hemisfério norte. O Evangelho se enfraqueceu na Europa, o Evangelho está forte nos Estados Unidos em alguns lugares, fraco nos outros, mas só há avivamento no sul do planeta. Você pode observar. É na Coreia do Sul.